Salve, salve, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de Ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula. Queria aproveitar e pedir a vocês para curtirem e comentarem esse vídeo. Escreve aqui qual o nome da sua escola, o seu nome completo e a sua turma, só para a gente poder saber qual está sendo o alcance desse vídeo. No mais, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Bom, pessoal, nossa aula de hoje vai ser para abordar um pouquinho a respeito da ocorrência de terremotos, tsunamis, vulcões, e para a gente falar um pouquinho da ocorrência ou não desses eventos em território brasileiro, analisando a costa do Brasil. Para a gente falar desses assuntos, a gente precisa relembrar um pouco a respeito da estrutura interna do nosso planeta. Como vocês sabem, já devem ter estudado isso em algum outro momento, nosso planeta, as suas camadas internas, ela pode ser dividida em crosta, que é essa camada mais superficial, é a porção mais fina. Ela é formada por placas que se movem, que são as chamadas placas tectônicas. São como se fossem peças de quebra-cabeça que se encaixam, né? Logo abaixo da crosta, a gente tem o manto, que é onde fica o magma, que é formado por rochas derretidas. E embaixo do manto a gente tem um núcleo que é dividido em núcleo externo e núcleo interno, sendo o núcleo interno sólido e o núcleo externo líquido. Então, isso aqui é uma revisão, tá? Do que vocês já viram em algum outro momento, para que a gente possa entender a relação disso daqui com a ocorrência de terremotos, tsunamis e vulcões. Então, a gente tem a crosta terrestre formada por placas que se encaixam como peças de quebra-cabeça. E aí o manto, que é formado por um material pastoso, que é formado por rochas derretidas, esse manto ele fica em constante movimentação, e essa movimentação empurra essas placas tectônicas para um lado ou para o outro. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter que essas placas elas vão se movimentar. Então, aí na tela, eu trouxe um mapa mundi com as divisões das placas, de algumas das placas tectônicas que integram a crosta terrestre. Então, a gente pode perceber que ao redor do mundo existem várias placas tectônicas, e ontem mesmo a gente teve a ocorrência de um terremoto no Haiti, que fica naquela região ali daquelas placas de Cocos e da placa do Caribe. Aqui, eu estou marcando aqui com o sinalizador na tela, tá vendo? O Haiti ele fica nessa região aqui, e como vocês podem perceber, é uma região formada por placas pequenas e que a movimentação delas é muito mais perceptível do que se for numa placa maior. Já no Brasil, não tem a ocorrência desses eventos, porque o Brasil ele está aqui no meio da placa sul-americana. A ocorrência de terremotos, tsunamis e vulcões, elas são maiores, têm maiores chances de ocorrer próximo aos limites da placa tectônica, próximo às bordas da placa tectônica. Essas setinhas que vocês estão vendo aí nas linhas das placas tectônicas são setinhas que indicam a movimentação que as placas tectônicas estão fazendo. Estão fazendo nesse momento, tá? Nesse momento as placas tectônicas elas estão em movimento, mas na maioria das vezes a gente não percebe essa movimentação porque ela ocorre de maneira muito sucinta. Essa movimentação ela pode ser basicamente de três formas. A gente tem a movimentação convergente, onde vai ocorrer o choque entre placas. A gente tem a movimentação transformante, onde as placas elas vão deslizar lateralmente uma pela outra. E a gente tem a movimentação divergente, onde vai ocorrer a separação de placas. Cada uma delas vai ocasionar um ou mais eventos como consequência.
Aqui mais uma imagem que mostra esses tipos de movimentos que as placas tectônicas fazem. E como eu disse, dependendo do tipo de movimento, você vai ter a ocorrência de terremotos, tsunamis ou de vulcões. Lembrando que o tsunami, para acontecer, o tsunami, que é aquela onda gigante, para ele ocorrer, essa movimentação ela tem que acontecer no fundo oceânico, né? Aí ela pode, se essa movimentação ocorrer no fundo oceânico, pode ocasionar a ocorrência de um tsunami. E aí, quando as placas elas se movimentam de forma a se afastar uma da outra, como está aqui na tela, ó, você tem a placa aqui na esquerda, que está se movimentando para a esquerda, e você tem a placa aqui na direita, que está se movimentando para a direita. E aí vai surgir um espaço entre elas. Esse espaço ele vai ser preenchido pelo magma, que ao chegar na superfície passa a se chamar lava, solidifica e vai dar origem a novas rochas. Isso daí é uma consequência da movimentação aí dessas placas, para esse tipo de movimento. Já quando as placas fazem um movimento deslizante, uma placa desliza sobre a outra, a gente tem a ocorrência de terremoto, né? Uma probabilidade maior é que ocorram terremotos. A respeito da movimentação convergente, se ela acontece entre um continente e outro, a gente tem a ocorrência de formação de cordilheiras, de montanhas. Se a gente tem esse movimento ocorrendo entre uma placa continental e uma placa oceânica, a gente pode ter a formação de montanhas, de vulcões, mas em regiões assim mais próximas ao oceano. E se forem placas fazendo movimento, placas oceânicas fazendo esse movimento, a gente tem a formação das fossas abissais, como, por exemplo, as fossas marianas, que são as regiões mais profundas do planeta, né? Aqui mais um exemplo de movimentação de placas tectônicas. Observa que a placa da esquerda ela está indo em direção à placa da direita, que também vem em direção à placa da esquerda, e aí uma das placas acaba descendo e a outra vai se levantando, formando montanhas. Essa é a ideia desse movimento que está ocorrendo aí na tela. Aqui a gente tem movimentação das placas no fundo oceânico, que pode ocasionar a ocorrência de vulcões no meio do mar. E aí, posteriormente, o material expelido desses vulcões vai dar origem a novas ilhas. E aqui a gente também tem um outro tipo de movimento em que uma placa se choca com a outra, causando dobramentos na superfície terrestre e pode formar aí longas cadeias de montanha, também chamadas de cordilheiras. Epirogênese é quando movimentos tectônicos ocorrem verticalmente, não provocando falhas geológicas. Esse tipo de movimento vai formar aí montanhas. Aqui mais uma imagem mostrando diferentes tipos de movimentações das placas, que pode ter a formação de fossas, pode ter a formação de vulcões, tá? E aqui um quadro resumo que mostra a consequência dos movimentos das placas tectônicas. A gente tem terremotos, maremotos e tsunamis, que são sinônimos, né? Os vulcões e as formações das montanhas. Terremotos são abalos sísmicos que ocorrem na crosta continental, que é a terra firme. Os maremotos são os abalos sísmicos que ocorrem na crosta oceânica, que é embaixo do fundo do mar. E, geralmente, eles podem ou não ocasionar a formação de tsunamis. Tsunamis que são ondas gigantes que ocorrem devido à propagação das ondas de choques provenientes de terremotos ou maremotos.
Os vulcões, que são as aberturas por onde o escape de magma para a superfície terrestre, né, vai ocorrer a liberação do magma, né, que passa a se chamar lava, e eles podem se encontrar ativos ou inativos. Inativo é quando ele já não tem mais risco de entrar em erupção, né? E as cadeias de montanhas, também chamados de dobramentos modernos, que podem, um conjunto de montanhas, formar aí uma cordilheira. E o Brasil tem terremoto? Aqui a gente tem um mapa do Brasil, com bastante destaque ali para a questão da costa brasileira. E aí a gente percebe que o Brasil ele está no meio da placa sul-americana, como eu disse anteriormente. E por isso, né, a movimentação da placa sul-americana ela não causa eventos como terremotos, tsunamis e vulcões no Brasil, porque esses eventos eles estão associados na região das bordas da placa tectônica. Então, todas essas linhas mais grossas, né, essas linhas pretas mais grossas aí desse mapa, são regiões de bordas de placa tectônica. O que é isso? É onde termina uma placa e começa outra. Essas regiões de borda de placa tectônica é que são regiões com grandes possibilidades de ocorrência de terremotos, tsunamis e vulcões. Então, como o Brasil está no meio, está muito longe das bordas, aqui a gente, graças a Deus, não tem possibilidade de ocorrer esses eventos. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!